Olá, vamos dar sequência à leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Estamos abordando a primeira parte que trata da profissão de fé, aquilo que a Igreja acredita. Hoje abordaremos as perguntas de número 171 a 175. Pergunta número 171. O que significa a afirmação "fora da Igreja não há salvação"? Nos diz o compêndio. Significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, por meio da Igreja, que é o seu corpo. Portanto, não podem ser salvos os que, conhecendo a Igreja como fundada por Cristo e necessária à salvação, nela não entrarem e nela não perseverarem. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e à sua Igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas procuram sinceramente a Deus e, sob a influência da graça, se esforçam por cumprir a vontade dele, conhecida por meio do ditame da consciência. Pergunta número 172. Por que a Igreja deve anunciar o Evangelho a todo o mundo? Nos diz o compêndio. Porque Cristo ordenou: ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem missionária do Senhor tem a sua fonte no amor eterno de Deus, que enviou o seu Filho e o seu Espírito, porque quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pergunta número 173. De que modo a Igreja é missionária? Nos diz o compêndio. Guiada pelo Espírito Santo, a Igreja continua no decurso da história a missão do próprio Cristo. Os cristãos, portanto, devem anunciar a todos a boa nova trazida por Cristo, seguindo o seu caminho, dispostos também ao sacrifício de si até o martírio. Pergunta número 174. Por que a Igreja é apostólica? Nos diz o compêndio. A Igreja é apostólica por sua origem, estando edificada sobre o alicerce dos apóstolos, por seu ensinamento, que é o mesmo dos apóstolos, por sua estrutura, porquanto ensinada, santificada e dirigida até a volta de Cristo pelos apóstolos, graças a seus sucessores, os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro. Pergunta número 175. Em que consiste a missão dos apóstolos? Nos diz o compêndio. A palavra apóstolo significa enviado. Jesus, o enviado do Pai, convocou 12 dentre os seus discípulos e os constituiu como seus apóstolos, fazendo deles as testemunhas escolhidas da sua ressurreição e o fundamento da sua Igreja. Deu-lhes o mandato de continuarem sua missão, dizendo: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E prometeu ficar com eles até o fim do mundo. Com isso, nós encerramos a leitura de hoje do compêndio. Fique com Deus.